Pedir intercessão dos santos seria pecado? Bom, vamos ver alguns pontos. Se sim ou se não. A conclusão final você tira. Vamos lá. A Bíblia nos diz: não invoqueis os mortos. Essas palavras, escritas em Deuteronômio 18, eram advertência de Deus ao povo de Israel. Naquele tempo, muitos povos praticavam feitiçarias e buscavam resposta entre os espíritos. Mas o Senhor pedia que seu povo confiasse nele, o Deus vivo, Criador do céu e da terra. A proibição não era sobre o amor ou lembrança pelos que já se foram, mas sobre tentar consultar os mortos, como quem busca poder fora da vontade divina. Deus é o Senhor da vida, e somente Ele tem autoridade sobre o invisível. Mas, no coração do Evangelho há uma revelação maior. Aqueles que morreram em Cristo não estão mortos. Jesus mesmo afirmou: Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Os santos vivem em Deus, e porque vivem nele, podem interceder por nós. Quando pedimos a intercessão de um santo, não chamamos os espíritos, não abrimos portais ocultos, mas pedimos a oração de quem está diante da presença de Deus, como pedimos a um amigo que reze por nós. O Apocalipse nos mostra os santos oferecendo a Deus as orações dos fiéis, como incenso que sobe ao céu. E o profeta Jeremias, em 2 Macabeus, intercede pelo povo mesmo depois de sua morte. A comunhão dos santos é a ponte viva entre o céu e a terra. E então, no momento mais dramático da história, quando Jesus entrega o Espírito na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Esse véu separava o Santo dos Santos, o lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar. Mas, com o sangue de Cristo, a barreira cai. Agora, todos temos acesso direto ao Pai. O véu rasgado não fecha portas, mas abre caminhos. Jesus é o mediador único e perfeito, mas Ele mesmo quis formar um corpo, onde cada membro intercede pelo outro. Os santos não colocam um novo véu entre nós e Deus. Eles vivem dentro do Santo dos Santos e de lá nos estendem a mão. O céu não é lugar distante, é uma comunhão viva onde cada coração tem eco de eternidade. Por isso, pedir a intercessão de um santo é caminhar junto. Não é afastar-se de Cristo, mas aproximar-se mais dele. O véu foi rasgado, e lá dentro estão os que venceram, os que rezam por nós, os que nos esperam lá na luz de Deus. O rasgar do véu significou que o acesso a Deus foi aberto a todos, não por nossos méritos, mas pelo sacrifício de Cristo. Desde então, nenhum muro separa o céu da terra. A graça de Deus passa livremente e os santos participam dessa comunhão viva. Muitos dizem: se temos acesso direto a Deus, por que pedir intercessão dos santos? Mas o próprio apóstolo Paulo nos recorda: somos todos membros de um só corpo. 1 Coríntios 12:12.
Quando pedimos a um amigo que reze por nós, estamos confiando em sua fé. E quando pedimos a um santo, pedimos a alguém que vive agora face a face com Deus. Eles não tiram o lugar de Cristo. Eles intercedem dentro dele, o único mediador. E se a intercessão deles não tivesse valor, por que então tantos milagres aconteceram através deles? Vamos agora então citar alguns exemplos, de milagres. Milagres que aconteceram, alguns com os santos ainda vivos e alguns após a morte dos santos. Vamos lá então, vamos começar por São Bento. Durante sua vida, um monge tentou envenená-lo. São Bento fez o sinal da cruz sobre o cálice e o copo se partiu em dois, derramando o veneno. Desde então, sua medalha se tornou símbolo de proteção espiritual e libertação do mal. Aí você já vê então Deus agindo sobre a vida do santo, ainda em vida. Santa Rita de Cássia. Esse milagre aconteceu após a sua morte. Chamada de Santa das Causas Impossíveis, sua intercessão transformou famílias, curou enfermos e trouxe paz a corações desesperados. Um dos milagres conhecidos ocorreu com uma mulher italiana, curada de câncer terminal após tocar o corpo incorrupto da santa. São João Bosco. Milagre ainda vivo. Pai e mestre da juventude. Certa vez, no oratório, o alimento acabou, mas ele abençoou o cesto de pães e todos comeram sem que nada faltasse. Após sua morte, inúmeros jovens e educadores testemunharam curas e proteção em acidentes ao invocar seu nome. São Francisco Xavier, ainda vivo e também após a sua morte. Missionário na Índia e no Japão. Pregou o Evangelho com prodígios, curas, ressurreições e conversões em massa. Séculos depois, seu corpo permanece incorrupto, sinal da presença viva de Deus. Santa Faustina Kowalska, após a sua morte, o milagre. Apóstola da Divina Misericórdia, Jesus revelou a ela o terço que se tornou oração mundial. Desde então, inúmeros fiéis testemunham curas, libertações e conversões por sua intercessão e pela recitação do terço da misericórdia. São José, milagre após a sua morte. O silencioso protetor de Jesus e Maria continua cuidando da igreja. Muitos fiéis relatam graças financeiras, empregos, curas e proteção familiar. São Charbel Macroft, após a sua morte. Monge libanês de profunda oração. Após a sua morte, milhares de curas começaram a ocorrer, entre elas a de Mariam Noha, uma mulher paralisada que sonhou com São Charbel e acordou completamente curada. Seu santuário é hoje um dos lugares com mais milagres reconhecidos pela Igreja. São Francisco de Assis, ainda vivo e após sua morte. Em vida, curou enfermos, reconciliou famílias e converteu pecadores. Recebeu os estigmas de Cristo e irradiava alegria e paz. Séculos depois, sua intercessão continua a trazer cura interior e reconciliação espiritual a milhares de corações.
Santa Catarina de Sena, milagres ainda viva e após a sua morte. Curou enfermos, converteu almas endurecidas e ajudou a restaurar a unidade da Igreja. Mesmo após sua morte, muitos relatam curas e respostas às orações, sinal de que sua missão não terminou. Esses milagres, em vida ou após a morte, não glorificam os santos em si, mas o Deus que age por meio deles. Como dizia Santo Agostinho, Deus não precisa dos santos para operar milagres, mas Ele quer honrá-los porque neles Ele mesmo é glorificado. Para a Igreja Católica considerar um santo realmente santo, é um processo longo, de muita pesquisa a fundo sobre a vida do santo e 2 milagres comprovados. E milagres dos quais a ciência não explica. Então, após passar por todo esse processo, aí sim é considerado santo. Esses foram poucos exemplos que citamos, mas a Igreja Católica tem uma infinidade de santos, pessoas das quais o próprio Deus usou eles aqui na Terra e ainda continua a usar no céu. Os milagres são o eco do amor de Deus que atravessa o tempo e confirma a fé daqueles que permanecem unidos a Cristo. Pois, como diz a Escritura, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Lucas 20:38. A nossa oração, então, final. Senhor Jesus Cristo, Tu que rasgastes o véu do templo e abriste para nós as portas do céu, ensina-nos a viver em comunhão com todos os que Te amam, na terra e na eternidade. Que o exemplo e a intercessão dos santos fortaleçam nossa fé, consolem nossa dor e nos aproximem do Teu coração misericordioso. Por Cristo nosso Senhor. Amém.